O intuito desses workshops, em especial o de hoje à noite, a gente vem com uma pegada para hoje. Seu desenvolvimento pessoal e ministerial, nós não vamos aqui hoje passar metas para você crescer a igreja, algo do tipo. Tem muitos pastores aqui, poderiam falar desse tema com mais propriedade até do que eu, mas eu quero falar hoje sobre aumentar a sua visão, aumentar a tua mentalidade. Toda mudança que ela não acontece de dentro para fora, ela é uma mudança passageira, é algo que ela não vai muito além, e nós precisamos nesses dias investir numa mudança de mentalidade para que a igreja ela possa fluir de um modo diferente. Eu falo sempre com os irmãos aqui da casa que o templo ele pode ser pequeno, mas a mentalidade não, né? Então o templo ele pode ser pequeno, sua mente não. A igreja ela é grande quando a mentalidade é grande. Quando a gente pensa grande, quando as ideias estão grandes. Conheço muitos templos gigantescos, com muita gente com a mentalidade pequena. E você trabalhar com gente de mente pequena é terrível. Porque tudo que você programa não avança, tudo que você programa não vai para frente, tudo que você tenta colocar de projeto na igreja não avança. Então, o meu conselho hoje, a gente tem muitos pastores aqui e quero já fazer menção de vocês, mas o meu conselho inicial para todos os líderes e pastores que já estão aqui hoje, nossa equipe de obreiros, suas equipes de obreiros, que confiadamente vocês trouxeram, e eu louvo a Deus por isso, invista na mentalidade da sua equipe, invista numa mudança de mentalidade, no crescimento de mente da sua equipe, porque quando a sua equipe pensar grande, vai ser muito mais fácil para a sua igreja crescer, vai ser muito mais fácil para a sua igreja avançar. Não tem coisa pior do que você pastorear crente menino. Tem coisa mais terrível. Paulo, imagina Paulo, um grande filósofo, um grande estudante, um doutor da palavra, ele lamentando em Corinto, dizendo: eu queria falar de coisas profundas, mas nenhuma mensagem mais profunda eu não posso pregar, porque vocês são meninos, e eu tenho que falar de bases da fé para vocês, porque vocês não têm estrutura de ouvir uma coisa mais pesada. Imagina o lamento do grande Paulo, tendo que resolver discussão do tipo: eu gosto mais de Apolo, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Pedro. O nível de maturidade de uma igreja que, diga-se de passagem, desfrutava de todos os dons, mas era imatura. Parece que quanto mais a gente vai recebendo os dons de Deus, eu não sei. Criou-se uma teoria aí de que ou você é cheio do Espírito Santo, pastor Ellis, ou você tem conhecimento. Parece que ter os dois não pode. Parece que quanto mais as pessoas vão se enchendo do Espírito Santo, elas vão se afastando da ética, do padrão, do conhecimento, da naturalidade. E aí eu já deixo o convite para você se matricular no nosso seminário, que tem turma, já está aberta a matrícula, né? Para dezembro. Então você já pode matricular, anota o número aí da escola, 8159-2417 da escola, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, mas vai ser maduro, vai falar do Espírito Santo com propriedade, tá bom? Com propriedade. Então, já se matricula. Pastor, eu vou pagar 500 em quanto? É um salário, é meio salário, é um terço de um salário? Não, é R$70 a mensalidade. Só isso, para você entrar no curso, estudar e aprender de Deus. Casal, se entrar junto, 120, tem um descontinho ainda, tá bom? Então, a gente estava aí há 8 anos sem ter alteração de preço, né? E mesmo assim, quando subimos, foi um aumento vergonhoso, né? Só mesmo para facilitar para todo mundo, porque a gente quer que o máximo de obreiros sejam alcançados pelo conhecimento da glória. A promessa para esses dias é que a terra se encherá do conhecimento da glória. Esse é um tempo que a gente vai entender o que a gente está fazendo. Essa é a promessa para esses dias do fim. O tempo em que a igreja vai entender o que está fazendo. A gente quer falar um pouco sobre isso, falar sobre essas chaves para o seu desenvolver, para o desenvolvimento do seu ministério. Quero falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas chaves para você. Eu vou trazer muitas verdades soltas hoje, talvez você não consiga fazer uma ligação de todo o conteúdo, então meu conselho para você é anote muito, tá bom? Pastor, esqueci papel, caneta, já estava errado quando saí de casa, né?
né? Veio para o workshop, não trouxe papel e caneta. Mas baixa um bloco de nota aí rapidinho para você anotar, tá bom? Tá bom? Para você ter acesso. Se você publicar alguma coisa no seu Instagram, marca a gente, marca a igreja, marca eu, a pastora, que a gente vai ter um prazer em repostar aquilo que vocês marcar a gente lá, tá bom? Então baixa aí um bloco de nota, porque eu vou trazer muitas verdades soltas aqui hoje, para que você possa aproveitar o máximo que puder essa hora. Em casa você junta tudo lá como um quebra-cabeça, né? Vai dar trabalho para você fazer anotação, porque realmente vai trazer muita coisa solta aqui, mas eu quero que depois você aproveite o máximo de tudo isso. Em casa você medite em cada área dessas que a gente vai falar aqui hoje à noite. Vou começar aqui com uma frase do Carlito Paz. Carlito Paz, ele é diretor internacional da rede Inspire, uma rede que coordena igrejas hoje no mundo inteiro. Inclusive, estou correndo atrás, já tenho interesse nesse material também. E é autor de mais de 30 livros diretamente falando sobre liderança. E o pastor Carlito Paz, ele trouxe essa frase na última conferência da Inspire, que tive o prazer de acompanhar mesmo à distância, que ele diz: ninguém constrói nada grande e duradouro sozinho. Se for grande, não será duradouro. Se for duradouro, não será grande. Você tem a opção de construir o que quiser sozinho, mas tem que ter em mente que se você constrói algo grande, isso não dura. Se você constrói algo duradouro, certamente não será grande. Nós precisamos trabalhar em equipe, daí a importância dos nossos obreiros e equipes de obreiros e amigos, colaboradores, todos estarmos sempre alinhados, sempre em uma mesma mentalidade, ok? Então, a gente traz essa frase para darmos início do Carlito Paz, e teve uma série de mensagens agora muito recente de outro autor fantástico, que é o bispo J.B. Carvalho. Ele ministrou uma série de palestras para lideranças agora recente, que inclusive contou com a presença do John Maxwell aqui no Brasil. Eu fiquei com muita vontade de ir lá, né? Muita vontade mesmo, porque é uma autoridade, meu Deus, a nível internacional, que presidentes sentam para escutá-lo palestrar. E o J.B. Carvalho, ele ministrou uma série de mensagens agora comparando o convívio, o crescimento da igreja com a escalada de uma montanha. E uma das frases que ele trouxe, que foi muito postada na internet, foi essa: que a primeira regra da montanha é que nunca se deve subir sozinho. Quanto maior for a montanha, maior e mais bem preparada deve ser a equipe do escalador principal. A escalada de uma montanha envolve você levar comida, envolve você levar suprimentos de um modo geral, roupas, equipamentos. Muitos equipamentos se perdem, se estragam, né? Existe toda uma equipe por fora, por trás, dando suporte para o caso do escalador passar mal e precisar ser retirado às pressas, com helicópteros precisos, equipe de meteorologia. Enfim, a gente costuma ver apenas a foto do escalador subindo, e é fato que tem alguns loucos que sobem só e às vezes morrem por lá, né? Tem outros mais loucos. Tem alguns anos que um coach no Brasil aí levou uma galera que era para provar a própria força e subiu o Everest e quase voltou preso, né? Porque teve que retirar todo mundo das pressas do meio da montanha. O pessoal começou a passar mal, quase morreu, porque não tinha uma equipe preparada para dar suporte para aquilo. E quanto maior é a montanha, maior e mais bem preparada é a equipe. A gente precisa ter em mente que tem uma frase popular aí muito dita, que você não tem que saber fazer as coisas, você tem que ter o telefone de quem sabe. Já viu alguém falando isso por aí? Nunca viu? Só fala muito isso. Você não tem que saber fazer a coisa, basta saber ter o telefone, né, de quem sabe. Então você liga, vê o preço e paga para fazer. Então o pastor, ele não tem que ser esse cara que sabe fazer tudo. É importante que ele saiba fazer um pouco de cada coisa, e às vezes brinco com alguns, falam assim: qual é a sua profissão? Eu sou pastor de igreja pequena. A pessoa: que é isso? Não, pastor de igreja pequena, ele é pedreiro, encanador, eletricista. Porque sempre você vai estar futucando alguma coisa, irmão. Você espera 2, 3 dias, não aparece ninguém para fazer, você mete a mão e faz. Dá errado da primeira, da segunda, na terceira, você acerta mais ou menos, daqui a pouco você já fica bom naquilo. Então a gente vai aprender a fazer um pouquinho de cada.
Mas, quanto maior for a montanha, quanto maior for a sua expectativa de crescimento, mais bem preparada vai precisar ser a sua equipe. E aí vem a questão agora da transferência de mentalidade. Porque todos precisam pensar igual, precisam fluir igual, ter ideias que converjam umas com as outras. Não precisam ser iguais, mas precisam convergir umas com as outras. Porque todas as vezes que tivermos duas ou mais visões atuantes dentro da igreja, a gente tem uma divisão. A pastora falou isso aqui no seminário, eu nunca esqueci essa frase. Todas as vezes que a gente tiver uma ou mais visão fluindo dentro da igreja, você tem uma divisão. Você tem subvisões. E aí você vai ter problema dentro da igreja. Então, o ponto para o fluir da equipe é equilíbrio. A gente vai sempre estar tendo que equilibrar algumas coisas. E a gente precisa ter em mente que, conforme temos aprendido em muitos seminários, conferências, treinamento de liderança, que Deus tem nos dado a graça de participar, que a equipe ela é a responsável pelo equilíbrio do líder e automaticamente pelo seu desequilíbrio. Porque a equipe é os olhos e ouvidos do pastor no meio da igreja. Tem muita coisa que as pessoas não vão ter coragem de falar para o pastor, mas fala para os obreiros. E às vezes os obreiros estão sabendo de coisas dentro da igreja e a gente não está porque os obreiros não estão trazendo. Ah, pastor, a equipe de obreiro vai ser a equipe da fofoca dentro da igreja? Não, por favor, não sejam. Mas a forma que temos de gerir, você pega aqui, por exemplo, Conquista à medida que vai crescendo, abriu-se o quê? Subprefeituras, e aí você tem os comandos de bairros que votam lá no presidente do bairro. O que é isso? É os braços da prefeitura que vai chegando nas localizações. A mesma coisa é a equipe de obreiros dentro da igreja. O pastor nem sempre consegue alcançar tudo, não consegue alcançar todos, nem sempre a gente consegue ouvir todos, e muitas vezes as pessoas não trazem as coisas até nós. E se a equipe não está alinhada, primeiro, para aconselhar como o pastor aconselha, que é o primeiro ponto, você é um conselheiro. Aí chega lá, alguém desabafa algo com você, ó, eu penso diferente, mas eu sei que quando tu falar com o pastor, ele vai dizer tal coisa. Você acabou de abrir uma brecha de uma divisão. Então a equipe de obreiros é quem tem o acesso ao coração do pastor, é quem tem acesso ao gabinete pastoral, com muito mais liberdade. Então as discordâncias da equipe do obreiro é tratada no gabinete pastoral, na liberdade que se tem com o pastor. Então você precisa trabalhar alinhado, para que aquilo que o pastor está fluindo chegue até os departamentos, e aquilo que a igreja muitas vezes está tendo desconforto, chega até o pastor. No lado bom, é o leve e o traz, né? Do bom. Só do bem. Não faz o leve e traz do mal, não. Então, se a equipe trabalhar desalinhada com a liderança, vai causar danos irreparáveis no ministério e atrasos terríveis no crescimento da igreja. Foi o próprio Jesus quem disse que um reino dividido não subsiste. E aí Jesus fala essas palavras aqui em Mateus 12, 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Agora, olha que impressionante, é irônico da parte de Jesus, que ele está usando a hierarquia do inferno para pregar sobre unidade. Imagina isso, pastora? Jesus está usando a hierarquia do inferno, evangelista Yuri, para pregar sobre unidade. Porque os fariseus estão gerando uma divisão, uma contenda ali, dizendo: ele está expulsando pelo chave dos demônios. Aí Jesus está dizendo: não, o diabo jamais expulsaria outro demônio enquanto ele está trabalhando. Jesus está dizendo: o reino das trevas está mais unido do que o que deveria ser o reino da luz. O reino do inferno está mais organizado do que a igreja, porque a igreja constantemente tem levante. Jesus está dizendo: o reino das trevas, que aprendeu unidade, meu irmão, olha para as potestades malignas. Está dizendo: como vocês não conseguem ver o céu? Não é? Os fariseus só via demônio? Já viu o crente que só via demônio? Ele só vê visão de desastre, só tem profecia de desastre. Tem gente que eu não sei, tem intimidade com cão, que eu nunca vou negar daquele. As profecias dele é: o diabo está irado contra você, o diabo vai tocar na tua família, é tanta macumba, é tanta... Não tem uma profecia de bênção também.
Eu não sei como é que é isso. Eu não entendo essa profecia que apresenta problema e não apresenta solução. Porque a palavra profética, ela traz clareza ao problema para que você possa solucionar. Você apresenta problema. Você vê aqueles recados assim, tem alguém lá no teu trabalho que está contra você. Mas você pede contenda, repreende. Você vai chegar no outro dia suspeitando de todo mundo no teu trabalho. Arrumando confusão ainda dizendo que foi Deus que disse. Isso é diabólico. Deus é Deus de paz, amém? Então, me ajuda a pregar aí. Fala com alguém aí do seu lado, vai perder para o diabo. Vai deixar o diabo ganhar na convivência em equipe de você. Nós vamos deixar o diabo ganhar da gente na convivência em equipe. Jesus está dizendo que os demônios são unidos. Ele está usando a pior hoxa que existe, a pior organização que existe, dizer eles estão melhores do que vocês. Será que a gente como igreja vai perder para o inferno? Dá não. Perder para o diabo e dizer não, o diabo está ganhando da gente. Não podemos, né? As obras dos filhos da luz têm que superar as obras dos filhos das trevas. Imagine as obras da própria treva. A gente às vezes não está conseguindo superar nem os filhos das trevas. Que dirá as próprias trevas. Pega o microfone de vez em quando e fala um bocado aí também. Ok? Se seguirmos ainda a linha proposta lá que eu citei do bispo J.B. Carvalho, da questão da igreja, do sucesso da igreja como escalada de montanha, tem uma outra frase dele que eu quero trazer aqui para vocês, que diz assim: montanha não se sobe correndo, quanto mais alto for o destino, mais lento será o trajeto. Algumas pessoas elas chegam mais rápido porque elas estavam indo para um lugar mais perto. Se você está mirando em algo mais alto e mais longe, você precisa ter noção que essa caminhada ela vai ser mais lenta. A gente tem que ter em mente que alpinismo não é um esporte de competição, é um esporte de colaboração. Onde, independentemente de quem chega primeiro e quem chega por último, no final todos precisam chegar em segurança. A gente tem que trabalhar para que todo mundo chegue vivo. Então a meta para a gente é essa daqui: vamos crescer juntos. Vamos trabalhar juntos. Vamos avançar juntos. Vamos proporcionar crescimento uns aos outros. Se Deus está te proporcionando crescimento, proporcione para alguém. Se alguém te abençoou de alguma forma, abençoe outro alguém. Então a gente precisa trabalhar nessa meta junto. Porque assim a gente vai gerando crescimento mútuo para todos. E aí, à medida que você vai recebendo, você vai compartilhando. Você não pode ser uma represa, irmão. A gente tem que ser fonte. Jesus nos comparou com fonte, com manancial e com rio. 3 comparações de 3 coisas que fluem. Ele começa falando em João 7:37, quem crê em mim, do seu interior vai surgir rios. Para a mulher samaritana, ele fala de uma fonte. Para os discípulos, em outra ocasião, ele fala de manancial. 3 coisas que fluem. 3 coisas que avançam, que você recebe e gasta, você recebe e gasta. Porque a gente está na fase da mulher lá da botija de azeite. O azeite não multiplica dentro da botija, ele multiplica no ar entre a botija e a próxima. De modo que quando ela virava de volta, a botija tinha sempre o mesmo tanto. Porque o azeite não multiplica dentro de você, ele multiplica depois que sai de você. À medida que você jorra, o azeite multiplica. E o que você gasta com outro não te faz falta. Então nós precisamos estar prontos para proporcionar crescimento. Se você tem a oportunidade de estar num ambiente como esse de aprendizado, talvez um amigo seu, um parente, um irmão não pôde estar, a gente vai liberar o link depois. Assista o vídeo, passa para ele, proporciona crescimento, chame para próximo. A gente tem um seminário num preço baixíssimo aqui, às vezes você conhece um obreiro que morre de vontade de se aprimorar e não consegue, não tem condição. Ajude, se comprometa de pagar a metade. O que você está fazendo? Você está dando a oportunidade de crescimento. Você está proporcionando ao outro aquilo que você também recebeu. A gente passou uma experiência recente de alguém que nos procurou e nos abençoou com os ingressos para um determinado evento. E nos deu para a família toda, inclusive para as crianças. Nosso primeiro pensamento foi: nós vamos comprar e abençoar alguém.
Porque à medida que você recebe, se aquilo foi bênção para você, alguém também vai ficar feliz de receber. Então você precisa ter isso em mente. De que você está recebendo, você precisa jorrar, você precisa ser escada, você precisa ser estrada para que outros subam, para que outros corram. Por que nós estamos correndo hoje a mentalidade? Porque nossos pais pararam para botar calçamento no caminho. Muita gente fala da forma acelerada como estamos hoje, mas os nossos pais foi quem pararam e colocaram pedra por pedra de paralelepípedo nesse caminho que hoje a gente asfaltou e está correndo e a gente bota defeito no evangelho deles. Mas eles estavam colocando as bases, os alicerces, os fundamentos. Hoje está mais fácil, a gente só levanta as paredes. Mas a gente não pode esquecer de quem plantou o que a gente está regando e colhendo hoje. Do jeito deles, no modo simples, a gente para aqui e estuda uma matéria inteira de escatologia. Nossos pais só diziam, nos últimos dias vai balançar a figueira, Deus vai passar a igreja na peneira. Vai descobrir quem está firme e quem não está. Funcionava do mesmo jeito. Hoje a gente leva 3 semanas explicando, para no final dizer que nos últimos dias Deus vai selecionar e vai separar o sujo do limpo. Eles levavam 5 minutos para dizer, Deus vai chacoalhar a figueira, vamos ver quem está preso nela e quem não está. Quem não tiver vai cair, não vai ficar firme. Vai botar na peneira para descobrir as sujeiras. Era teologia simples, desprovida de conhecimento. Mas que no final calçava o caminho por onde a gente está correndo hoje. Então a gente precisa trabalhar apostolicamente. Nem todos serão profetas, mas todos precisam ser proféticos. Como eu sou profético, pastor? Liberando palavras de bênção sobre a vida de outros. Transferindo da unção que eu carrego. Se você ainda não tem uma unção que é transferível, você precisa buscar isso de Deus. Existem 2 unções, a que você recebe para você e a unção que você transfere. Se você está vivendo só da primeira, você precisa buscar a segunda. Como eu sei que eu recebi? Quando você perceber que enquanto você fala, as pessoas estão sendo atingidas pela unção que você carrega. Então você percebe, eu recebi uma unção de transferência. Isso é ser profético. Nem todos seremos apóstolos, mas precisamos ter uma palavra apostólica. O cuidado é pastoral, a pregação não. Porque se eu pregar apenas como pastor, eu vou pregar apenas acolhendo vocês e curando as feridas. Então eu vou ficar tratando de doentes a vida toda. Mas quando você prega apostolicamente, você prega apontando destinos. Você para de cuidar de meninos e agora você está fazendo seus filhos crescerem. Você vai lá para o Salmo, parece 127, filhos se tornam flechas, que o pai joga para frente para ir mais longe do que ele. Então nem todos seremos profetas, mas todos precisamos profetizar. Nem todos seremos apóstolos, mas a palavra tem que ser apostólica. A palavra do pastor precisa apontar destino, pastor Enes. Pastor Fagner, pastor Ivan, todos os pastores estão aqui, evangelista Yuri, pastor Daniele. Nossa palavra tem que apontar destino. Nossos filhos precisam nos ouvir e ver um destino à sua frente, porque senão a gente fica apenas cuidando das feridas de hoje. E cuidando de uma igreja imatura que nunca cresce. Todo dia ela tem um problema para você resolver. Todo dia ela tem um problema para você resolver. Então ensine seus filhos a cuidar dos problemas. Ensine eles a crescer. Eu ouvi um senhor de idade falando, certa vez palestrando, e ele disse que certa feita o filhinho dele, que hoje é um adulto, pela idade do velhinho no vídeo, que já é um vídeo antigo, acho que já deve estar na terra do pé junto hoje em dia. Ele conta que certa feita seu filho pequeno chegou para ele com um carrinho e disse, pai, soltou a roda. E só tinha soltado, sabe aquele carrinho que solta a roda do ferrinho? Ele disse, vixe filho, não presta mais. Pegou e jogou no lixo. E voltou a ler o jornal dele, como se nada tivesse acontecido. E o filho disse, não pai, mas é meu carrinho preferido. O pai disse, mas quebrou a roda. E o menino correu, foi lá na lixeira, pegou o carrinho e disse, não pai, é só enfiar aqui pai. Não precisa jogar fora. Ele disse exatamente. Era só enfiar. Então na próxima você não traz mais. Você enfia a roda aí. E resolve o problema. Ele disse, eu só fiz aquilo porque eu sabia que ele não ia abrir mão daquele carrinho. Ele gostava muito do carrinho. Ele ia dar um jeito de consertar. Mas se toda vez que o filho trouxer você consertar, seu filho nunca cresce. O problema é que nós somos criados nos anos 80, 90 com a igreja que levava tudo para o pastor consertar. Quando esse modelo de pastoreio mudou, a igreja estranhou, principalmente os mais velhos.
Porque agora você tem pastores ensinando a igreja a amadurecer e resolver problemas. E trazer ao pastor aquilo que é necessário, que cabe ao ambiente pastoral resolver. O que é isso? Amadurecimento da equipe. Então, se o seu líder não está te propondo um nível mais alto, que leva você para um ambiente que você jamais sonhou, você precisa rever a liderança. Se eu, como líder, não desafiar diariamente os meus liderados a se superarem, se eu diariamente não trouxer palavras aos meus liderados que provoquem eles a serem algo a mais, e isso é chato de ouvir. Eu falei aqui, ministrei aqui, acho que tem uns 15 dias, uma mensagem de falsas linhas de chegada. Eu falava aqui, o bom, ele é inimigo do ótimo. O maior inimigo do ótimo é o bom. Porque quando está muito bom, a gente estaciona. E sua zona de conforto é o pior lugar de fracasso que você pode chegar. Está tão bom que você não quer melhorar mais. Parabéns, você chegou no seu ponto de fracasso. Ah, está ótimo, pastor. Então agora já está tudo ótimo, mas poderia estar excelente. Então a gente que é casado, a gente tem esposa, a gente brinca, fura bolha. Eu lembro de um dia que eu cheguei, preguei numa cidadezinha, uma igreja muito simples, eu empolguei, irmãos, trouxe aquela mensagem teológica, trava de seminário. Acabou o culto e eu saí todo alegre, falei, tá tudo certo. Ela falou, você sabe que você não está pregando em casa, né? Lembra disso? Lá em Itamaraju. Tem um bocado de ano, quem bate esquece. Você sabe que você não está pregando em casa, né? Ninguém deve ter entendido nada que tu pregou. É o fura-bolha, né? Você fala, achei que estava bom. Mas sabe, às vezes o pastor se torna o fura-bolha da equipe. A equipe chega e fala, uau, agora está tudo certo. A gente chega aqui, gente, dá para melhorar. Não é que está ruim, é que o bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do excelente. Então não para no bom se você pode chegar no ótimo. Não para no ótimo se você pode chegar no excelente. Então sempre vai ser eu, e vai sobrar para mim e para a pastora, para a gente estar aqui dizendo, nós vamos dizer, e aí pastor, como é que foi? Foi, beleza, mas poderia. Aí a dona dizia, e aí pastor, como é que foi? Foi tudo top hoje, mas dá para ter baixado um pouquinho aquele instrumento lá, né? Poxa, o pastor também. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou te provocando a querer mais. Eu estou te provocando. Você acha que eu não gosto? Você acha que eu não sento aqui com orgulho para ouvir a mensagem dos meus obreiros, para ver o ministério de louvor tocar? Mas eu não posso tratá-los só com elogio, porque senão eles vão assentar. Eu tenho os meus conselheiros mais velhos, que eu sento lá e às vezes eles batem com tanto gosto. Eles podiam ter dó, né? É assim que é amigo? É assim que diz que ama? Mas eu entrego meu coração para eles com todo prazer. E a gente tem uma equipe de pastores amigos que volta e meia a gente senta e diz, pode bater, cara, vai. Fala. E aí 2 minutos depois a gente já está arrependido de ter autorizado, porque eles não pensam. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou buscando excelência. Porque o que para mim parece bom sempre pode melhorar. Então, tenha e busque pessoas que vai te instigar a crescimento. Que vai te instigar a melhorar. Que vai te instigar a orar mais, a ler mais, a estudar mais, a buscar mais. Se você tem um pastor que faz isso com você, agradeça a Deus, procure estar debaixo dessa paternidade. Porque ele está provando que te ama. Hoje em dia existe uma campanha na internet para dizer que pastor que cobra muito dos obreiros é pastor ditador, pastor narcisista, é pastor abusador, né? Um monte de nome que arrumaram agora, um monte de adjetivo. Mas a Bíblia diz, se estás sem correção, já não é filho, é bastardo. Se estás sem correção, meu irmão, já não é filho. Porque se alguém realmente te ama, ele vai sempre te provocar. E no final das contas, ele vai ser seu maior fã. Vai ser seu maior admirador. Vai ser o que mais vai desejar o seu crescimento. Por quê? Porque a gente te trata aqui para que você cresça lá fora.
A gente trata que aqui não é o lugar de você ser elogiado. Aqui, se você congrega aqui é o lugar de você ser tratado. Que é para quando você sair para ministrar em outro lugar, alguém dizer, uau! Que bênção, que palavra, que louvor, que unção. E é nessa hora que, se você for humilde, seu coração vai dizer, eu tive alguém me cobrando para que eu chegasse nesse nível. Eu tive alguém me cobrando para que eu crescesse até aqui. E vai continuar crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo. Então, vocês obreiros que têm seus pastores, que estão aqui ou que não estão, por exemplo, nossos irmãos da CA, que estão aqui acompanhados do pastor Fagner, tem o pastor Fábio Rocha ali, que é um grande amigo, é outro também que volta e meia me pega de jeito e bate um bocado. Aí a gente senta e conversa, e é bênção. É bênção, é alguém que transborda amor. Aceite ser tratado. Ser tratado, isso vai te provocar um crescimento, porque vai te tirar do nível do conforto do bom e te levar para o ótimo. Foi Deus quem enviou Samuel na casa do pastor Davi, implantou no coração dele o sonho de ser rei. Davi só queria sentar na mesa com seus irmãos. Ele só queria sentar. A história dá indícios de que Davi era um bastardo. Se você pega a fala do Samuel, quando Davi entra, a primeira fala do Samuel é, o menino é ruivo. Ruivo ali é vermelho, no hebraico é a mesma palavra de Edonita. Davi entra na porta, Samuel diz, opa, esse menino é Edonita. Os traços dele não é de Israel. Davi só queria sentar à mesa, lembra o Salmo 23? Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, era só os irmãos. Como caçulinha, ele não tinha direito à mesa. Aí o Samuel chega lá e diz, ninguém senta até o Davi sentar. Acha pouco, implanta no coração do menino um sonho de ser rei. Irmão, a vida do Davi foi destruída depois daquele dia. Eu sei, lá na frente Deus consertou tudo. Mas no intervalo, o guri que tocava harpa e pastoreava as ovelhas, agora está fugindo de exército, de rei brabo, está fugindo de gente. A vida dele virou de cabeça para baixo. Por um sonho que ele não pediu, foi Deus que plantou. Mas Deus leva o profeta lá e provoca um sonho no coração do Davi. Foi Deus que provocou no coração do José o sonho que ele iria ser líder sobre seus irmãos. José nunca pediu aquilo. Ele só queria ser amado. Ele só queria que seus irmãos o amassem, mas Deus plantou um sonho diferente. É Deus que pega o Pedro, que só queria ter uma pescaria boa depois da noite ruim, e diz, eu vou fazer de você pescador de homens. É Deus que faz essas provocações. Então entenda algo, Deus não vai consultar os teus sonhos pequenos na hora de te dar uma chamada. Deus não vai consultar os teus sonhos medíocres na hora de te dar uma chamada. Ele vai te apresentar o pódio dele, vai te fazer se enxergar lá no pódio, e depois ele te traz de volta para a tua realidade. Ele diz, agora caminha, porque o processo é teu. Ele te leva lá, te faz se enxergar recebendo a medalha, recebendo o troféu, em cima do pódio, e diz, agora volta. Que o troféu que você estava ganhando lá, você não sabe nem como é que faz aquele esporte. Vai se virar, estuda, aprende, treina. O resto eu faço. Então, os sonhos grandes do nosso coração é Deus que põe. É Deus que implanta em nossos corações as orações que Ele pretende responder, irmão. Eu vi essa frase esses dias atrás, eu achei fantástica. Deus coloca no coração do seu servo sonhos que Ele mesmo pretende responder. Orações que Ele mesmo pretende responder. Você diz, do nada bateu um desejo esses dias de fazer tal coisa. Comecei a sonhar com tal ministério, com tal dom. E mal você sabe que Deus está plantando em seu coração orações que Ele pretende responder. Então flua nas orações que Deus está colocando dentro do seu coração, porque isso vai te dar crescimento. A pergunta é, você está disposto a passar pelo processo e crescer? Está disposto a passar pelo processo para avançar, para mudar a mentalidade, sair da mentalidade mesquinha, menina, a mentalidade pequena de que tudo tem que ser simples, tudo tem que ser, sabe, pastor, porque se a gente não fizer muito simples aqui, pode ser que assuste alguns. Não, irmãos, Deus vai enviar pessoas também que querem fluir na mentalidade grande. Não podemos perder a simplicidade no coração. Bem-aventurados os pobres de espírito.
Só de espírito, você não precisa ser pobre de verdade, não. É seu espírito que tem que ser simples. Por favor, na vida real, enriqueça. Eu tô trabalhando para ver se eu fico rico também. Tô doido por falar com os irmãos. Eu vou ter um SW4 preta. Vocês aguardem que um dia desse eu apareço. Amém. Glória. Eu fiquei feliz pela glória de Deus de vocês. Jesus, o que a igreja concordar na terra, o Senhor concorda no céu. Houve concordância aqui. Eu falo aqui todos os dias, gente, eu vou ter o SW4 preta. É meu carro dos sonhos. Ela quer um Tiggo 7 branco. Daqui para lá, Jesus dá os dois, minha filha. Oh. Jesus dá os dois, não esquenta não. E ele ainda dá a casa com a garagem para 3 ainda, que é para quando chegar a visita. Oh. Pense grande, irmão. Porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Você gasta a noite do mesmo jeito para sonhar dirigindo um Fusca e uma Ferrari. Então sonha grande. Se Jesus te der o pequeno, seja grato. Agradeça. Mas sonha grande. Peça grande. Deseje grande. Agora, se tua resposta é sim, se você deseja crescer, eu preciso te alertar de algo. Você não pode subestimar as dificuldades do caminho. O caminho para o sucesso não é liso. O caminho para o sucesso não é asfaltado. O caminho para o crescimento não é um caminho fácil. Não é um caminho rápido. Não é um caminho que você sai correndo. Lembra, quanto mais alto vai a montanha, mais lenta é a subida. Mais dolorosa é a subida. Você vai sentir mais dores, mais câimbras. O processo é mais difícil. Pastor, alguém já está chegando. É porque o caminho dele era mais curto. Deixa ele chegar. Você tem que saber para onde é que você está indo. Alguém já chegou onde queria, ok. O caminho dele era mais curto. Deixa lá. O céu é mais longo. Se o que você sonha é mais alto, o céu é mais lento. Então, quanto mais alto for o nível que você se propõe a chegar, mais dores você vai sentir na caminhada. Isso aqui não é maldição, não. É só alerta. É fato. Quanto mais longe, a gente sente mais cãibra. Agora, quer andar rápido num caminho? Hoje em dia a turma não tem mais esse negócio, não. Hoje em dia vocês estão muito mimados. Quem aqui é das mais antigas, que já foi para aquele escudo na roça, que a gente descia na beira da pista, tinha que andar pelo menos 4 quilômetros. Na estrada de... tem uns 4 aqui da velha guarda. E a Ilana levanta o dedo assim, ó. Nosso caso não é idade, Ilana. Nós nascemos no Evangelho, né? Então temos isso a nosso favor, né, pastora? Então eu posso levantar a mão com gosto. Eu lembro que a gente ia fazer um culto numa roça, lá em Alagoinhas, e tinha que levar a caixa de som. Então a gente fazia escala. Cada quilômetro, um homem levava. E era impressionante porque a gente ia, eram 6, 7 quilômetros andando, e a gente ia tranquilão, conversando, brincando. Mas toda vez que chegava a vez daquela pessoa levar a caixa, ele sumia na frente. Você já observou que com peso você anda mais rápido? Disparava, que eu dizia, rapaz, eu vou ficar andando devagar com isso aqui não, eu quero era ficar logo livre. Então ele contava 1 quilômetro, normalmente a cada quilômetro na estrada tem um mata-burro. Quem nunca foi em roça não sabe do que eu estou falando. Né? Mas tem lá a porteira para sinalizar. Então parava no próximo mata-burro. Então quando chegava a nossa vez, a gente largava todo mundo e sumia. E ficava lá sentado na caixa, esperando meia hora o pessoal chegar. E não avançava ali no mata-burro também não. Eu carregar 2 quilômetros. A história de Jesus de levar 2 milhas não funcionava. Agora, o que eu aprendo com as histórias da infância? É que você avança mais rápido quando a dificuldade aumenta. O processo se acelera. Quando a caminhada era tranquila, a gente ia conversando, brincando, ia devagar. Levava 1 hora para andar 1 quilômetro. Com a caixa nas costas, a gente fazia em 20 minutos. Porque a gente sabia que não importava o tempo, tinha que andar aquela distância. Então, se eu fosse rápido, eu me livrava do peso mais rápido. Por isso, toda vez que chegava a vez daquele pegar a caixa, ele sumia na frente. Então, às vezes, Deus tem que manter a gente com a caixa nas costas, porque o processo te acelera.
O processo faz você sair da zona de conforto e perceber que você pode ir mais rápido, que você pode ir além. Então, as dificuldades do caminho, elas são necessárias. Eu conversava antes de ontem com o Marcos, algo que a gente viveu agora recente vindo de BH. A gente foi pela 116, na volta a gente veio pela MG. Né? Aqui na Bahia é BA, né? As pistas estaduais. E a gente pegou uma reta, meu irmão, de uns 150 km. E pensa num negócio terrível. A gente deseja isso até viver. E você fala, não quero. Porque cansa a vista. Não tinha carro para ultrapassar, porque a pista era livre. E não tinha curva. E chega uma hora que sua visão fotografa a pista e você dorme de olho aberto, enxergando uma foto que teu cérebro te dá. Porque é muito tempo em uma reta, numa pista que é muito igual. As curvas, as carretas que a gente precisa ultrapassar, aquilo te mantém alerta, aquilo muda a visão, aquilo muda a paisagem, aquilo vai renovando o teu cérebro para não cansar. Mas você ficar 2 horas olhando para a mesma coisa, você tem problema, você dorme. Então não subestime as dificuldades, e até deseja as dificuldades. Eu fui na ida pela 116 murmurando. É 980 quilômetros, carreta. 116 é carreta, uma atrás da outra. E o cegonheiro que acha que é carro pequeno. Eles não vão para a pista do canto, não tem acordo. Eles ficam no meio, pegando racha. Voltei pelas MG, falei, não, vou pela MG que é mais tranquila. Aí comecei a reclamar do deserto. Ai, meu Deus, esse treino não acaba. Uma curvinha, pelo amor de Deus, alguma coisa para eu fazer aqui. Desejei estar num Tesla que eu podia programar e dormir. Me acorde na próxima curva. Porque o caminho com curvas te mantém alerta. Então, não levar as dificuldades do ministério a sério pode custar mais do que o teu sonho, pode custar a tua vida espiritual. Quando nós enfrentamos os problemas do ministério despreparado, isso pode te levar a um nível de frustração que te leve a duvidar de todas as promessas de Deus. Porque agora já não é mais o teu sonho, é a tua vida com Deus que começa a entrar em risco pela frustração de não ver as coisas fluindo, de não ver as coisas dando certo, de não ver as coisas avançando na velocidade que parecia que Deus estava falando. E nessa hora você tem que entender que tudo isso é processo. Bota a tua caixa nas costas e acelera para o caminho acabar mais rápido. Quando cansar, senta na caixa, depois pega de novo. Então, se você quer crescer, se prepara para sentir dor, porque o caminho é árduo. Se você quer mudar de mentalidade, você precisa se preparar, porque somente quem se prepara consegue chegar no lugar onde as promessas se realizam. Você precisa se capacitar. Você precisa buscar de Deus. A gente teve uma mentalidade desde quando casamos. Não tivemos direito à lua de mel, não. Tínhamos acho que 8, 9 meses de casado. 9 meses de casado. Quando nos colocaram na frente da igreja, que era para ficar lá por 30 dias. Só cuida aqui que daqui a 30 dias o ministério manda um pastor. Estou esperando até hoje. Faz uns 15 anos. Não é só 30 dias, porque se falasse de pastorear comigo era confusão. Briga. Eu odiava a ideia. Eu sou filho de pastor de nascimento. Eu vi meu pai ser tão vítima de falsidade dentro da igreja que eu tomei ódio de igreja. Falava qualquer coisa, menos pastor. E eu sempre dizia, porque eu não quero que os meus filhos presenciem as falsidades que eu presenciei. Porque eu estava dos dois lados, pastor Elis, pastor Ivan. Eu estava na casa do meu pai, quando as pessoas chegavam lá e diziam, que é meu pai, minha paternidade. Mas eu estava no ensaio da banda, quando todo mundo da banda falava mal do meu pai. Eu estava na reunião dos obreiros, quando todo mundo falava do meu pai. Eu estava nas reuniões dos jovens, quando os jovens falavam mal do meu pai. Estava na reunião dos homens, quando os homens falavam mal do meu pai. Isso me fez odiar a igreja. Se eu estou aqui hoje é porque Jesus tinha projeto. Porque filho de pastor, se Deus não tem projeto e os pastores não cuidar bem do coração dos filhos, são os primeiros a desviar. Estatísticas mostram que quando esses desviam, se tornam bandidos perigosos. Porque eles saem com ódio de Deus e da igreja. Porque eles presenciam os dois lados da moeda. E aí me disseram assim, ó, fica aqui é só 30 dias. Eu falei, 30 dias. Acordo. Estou esperando 30 dias acabar. Mas tivemos uma mentalidade quando se demos conta que ninguém ia voltar lá para nos tirar.
Era sempre só mais um pouquinho. Aguenta mais um tiquinho aí que já estamos quase resolvendo. Aguenta mais um tico aí. Nós falamos, nós vamos estudar. Nós vamos nos preparar. Nós vamos nos capacitar. Então, na época eu fui estudar teologia, ela foi estudar aconselhamento familiar, terapia, não sei o quê. Quando eu concluí os meus, ela concluiu o dela, ela voltou estudando o que eu estava estudando e eu voltei para estudar o que ela tinha estudado. Falei, vamos nos preparar juntos, vamos chegar juntos. Hoje a gente pode estudar junto, porque a gente concluiu um dos cursos do outro. Nós falamos, vamos estudar, vamos nos preparar, vamos fazer curso de liderança. E até hoje a gente consome um material gigantesco de seminários, de coisas para liderança semanalmente. Vai ter uma conferência, um seminário, não sei o que, um simpósio ali, parcela, dá um jeito e a gente está lá colado fazendo. Senta, larga tudo, pega caneta, papel. Por quê? Porque a gente está buscando se preparar para as dificuldades do caminho. Estamos prontos? Longe disso. Está ruim. Mas que bom, porque se estivesse bom a gente ia ficar sossegado. Então agora a meta é ficar bom, para depois ficar ótimo, para depois ficar excelente. Nunca se ache bom, porque quando você se achar bom, você chegou no lugar de derrota. Você chegou na falsa linha de chegada. Toda vez que você olhar para mim e dizer, meu ministério está perfeito, você chegou na falsa linha de chegada, no lugar de fracasso. Então sempre tem que melhorar. Desenvolvimento individual para o ministério é um privilégio exclusivo para quem sacrifica o conforto de hoje em busca do resultado de amanhã. Conquistas incomuns vão exigir de você sacrifícios incomuns. O que é sacrifício, pastor? É um sacro ofício. Um ofício sagrado. Conquistas incomuns vai exigir de você um ofício sagrado incomum. Vai exigir de você um nível de devoção incomum. Se você acredita já ter chegado onde você queria, pare imediatamente qualquer esforço por desenvolvimento. E aí eu botei uma foto aqui que eu achei fantástica. Se essa era a sua meta, parabéns por tê-la conquistado. Eu vou emendar dizendo parabéns por ter encontrado um lugar tão pequeno. Não se apegue aos pequenos oásis que há no meio do deserto. Eles são para refrescar tua viagem, mas não é o teu destino. Tem muita gente se apegando a toda poça d'água que ele se encontra no meio do deserto, ele não quer sair mais de lá. Lembra, o Senhor coloca esses oásis para você refrigerar no meio da caminhada, mas a caminhada só acaba quando você sair do deserto. Então se banhe, beba da água, desfrute, refrigere e siga em frente. Mas pastor, olhe para frente, só estou vendo areia. Siga em frente. Se você entende que há novos níveis que eles estão acessíveis a você, então por favor, faça um compromisso com Deus aí agora, enquanto você ainda está aqui, e diga, Deus, eu vou fazer alguma coisa para poder mudar a minha situação. A começar pela mudança da minha mentalidade. Precisamos pensar grandes se queremos viver grande. Precisamos organizar nossas igrejas com um modelo grande, com departamentos funcionais, com setores que funcionam. Se nós queremos viver grande, precisamos começar, enquanto templo pequeno, a já viver com uma mentalidade grande. Crescimento vem para quem entende o que é grandeza. Crescimento não é acidente, ok? E aí deixa eu te dar uma pancada que essa agora vai doer. Vocês estão prontos para o próximo slide? Deixa eu beber água antes. Vou pedir até mais água aqui, por favor. Não seja sua própria referência. Essa aqui é a primeira vez que eu ouvi de alguém do eu. Não seja sua própria referência. Se você espera ir além de si mesmo, você não pode ser sua própria referência. Como você espera ir além do que você já chegou, se você não tiver o prazer de honrar e ouvir quem Deus já levantou. Se você não celebra quem Deus já colocou no teu lugar de destino, você nunca chegará nesse lugar. Não seja sua própria referência. Algo que eu aprendi com Adão, obrigado meu querido, é que tudo que comemos no mundo espiritual interfere no nosso ambiente material.
A Bíblia diz que no momento em que Adão comeu do que Deus disse para não comer, dentro de um ambiente espiritual, toda a terra passou a produzir espinhos e abrolhos. Porque o que você come no seu ambiente espiritual interfere no seu ambiente material. O alimento que você recebe do mundo espiritual, o tipo de mensagem que você ouve, o tipo de livro que você vê, o tipo de cantor que você toca na tua casa, vai interferir no teu trabalho, na tua família, vai interferir na tua igreja, porque o que você come no mundo espiritual interfere no teu ambiente material. Então, se você come apenas do alimento que você mesmo faz, você está condenado a viver sempre no mesmo ambiente. Precisamos ter referências, mas ter o cuidado de que estamos de fato vivendo ou referenciando nossas vidas em alguém que Deus levantou para ser referência. Desgaste sua vida o quanto for preciso, mas garanta que você está se enchendo do alimento certo, que vai te conduzir ao propósito. Tem muita gente aí servindo comida igual aquele servo de Eliseu, que colocou ervas que nem ele fazia ideia do que era dentro da panela, e eram ervas venenosas. E todo o colégio profético comeu e ia morrer. Uma geração de profetas ia morrer por causa de uma comida errada. Imagina o risco de não ter profetas para a próxima geração, porque alguém serviu uma comida errada. Ainda bem que o Eliseu estava lá para lembrar que nessas horas a boa e velha farinha cura toda. Amém? Torne-se dono do seu coração, ou ele vai aprisionar o teu cérebro. Eu vim trazer algumas coisinhas para você. Na jornada do seu desenvolvimento ministerial, o teu coração é o seu maior inimigo. Você não vai conquistar nada até ter conquistado e se tornado dono dos teus próprios sentimentos. Você não consegue ter conquistas grandiosas se você não tem controle sobre o que te afeta. A gente precisa se tornar dono do nosso coração para que ele não aprisione o nosso cérebro. Toda pessoa movida por sentimento é volátil, inconstante e tem uma personalidade diferente para cada circunstância. Se você é o que você sente, teu coração tem muitos donos, mas nenhum deles é você. Eu sei que é uma frase que não é difícil de ser entendida, não. Se você é o que você sente, teu coração tem muitos donos, mas nenhum deles é você. Porque se eu sou o que eu sinto, então o dono do meu coração é apenas quem faz eu sentir as coisas que eu sinto. Torne-se dono dos teus sentimentos. Nenhum cristão pode ser obrigado a seguir um líder que não consegue dominar a sua própria alma. Conquiste a si mesmo. Aprenda a lidar com as alterações que a vida vai te provocar. Seja o administrador dos teus sentimentos e tua razão nunca mais será comprometida. Precisamos administrar os nossos sentimentos, ser dono dos nossos próprios sentimentos. Deus só pode usar pessoas que primeiro se tornam donas de si. A Bíblia diz que Ele é Senhor de senhores. Ele fala isso primeiro, no contexto ali está falando de dinheiro. De gente que é escrava do dinheiro, escrava de mamon. Jesus diz, Deus é Senhor dos senhores. De gente que consegue controlar o próprio dinheiro. Agora, quando eu não consigo controlar o próprio dinheiro, é quando o dinheiro manda em mim. Eu sou movido pelo desejo e, consequentemente, sou movido pela minha alma. Então, se você não governa a si mesmo, você não pode governar nada na casa de Deus. Governe teus sentimentos. Lidere teus sentimentos. Comece a filtrar o que pode te afetar. Vai ter dias que a gente é afetado, não tem jeito. Essa hora você vai ter que ter maturidade para lidar com a situação. Periodicamente cesse todas as vozes para ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz do Senhor se quisermos avançar. Não há como avançar sem você consultar o dono da obra. Não há como a gente avançar aqui na obra imitando a visão de outra igreja. Quando iniciamos aqui, nós tínhamos 2 orações, que era a oração de Manoá. Quem é Manoá, pastor? O pai do Sansão. Manoá, quando a mulher dele diz, um anjo veio até a mim e disse que nós teremos um filho, Manoá diz, não é bem assim não. Se Deus está fazendo, eu quero conversar com o anjo.
E quando você lê isso a primeira vez, dá uma sensação de dúvida. Mas não é dúvida. O Manoá tem um plano. Quando o anjo volta, ele diz, ok, o menino vai nascer, vai, é Deus que está dando essa. Se o menino é Deus que está dando, eu não posso criá-lo no modelo da terra. Então, se Deus está dando o menino primeiro, qual é o serviço dessa criança? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Essa criança nasceu por quê? Para fazer o quê? Se ele é tão especial, ele está sendo preparado para quê? Eu tenho que saber para que eu estou preparando o menino. Segundo, qual é o modo de viver dessa criança? Algo que Deus está dando precisa ser criado de um jeito diferente. Somente com essas duas respostas, ele diz, agora pode deixar a criança nascer. Eu estou pronto para cuidar do menino. Quando a gente começou aqui, eu falava muito sobre a oração do Manoá, 2 anos atrás. Falávamos sempre disso, qual o modo de viver, orávamos muito por isso. Deus, qual o modo de viver da criança e qual o propósito da criança? Porque se estamos abrindo para fazer o que outros já estão fazendo, a gente fica em outro lugar. Não faz sentido o Senhor me dar algo que a utilidade é repetir o que já está sendo feito. Então o Senhor não tem propósito. Segundo, qual é o modo de viver da criança? Porque não queremos criar aqui um modelo de trabalho que imite o lugar nenhum. Nós queremos ter uma visão de trabalho que o Senhor deu para esse trabalho. E aí o Senhor nos deu muitas coisas que eram muito diferentes de outros lugares. Isso às vezes tem nos custado até hoje. Quando Ele nos deu um modelo de trabalho que era muito diferentão a princípio. Não era melhor nem pior, era só o nosso. Era só da gente. Então ore sempre por isso, para o seu ministério, para a sua igreja, Deus. Qual é o propósito dessa obra? Qual é o propósito do meu chamado? Qual é o propósito do meu ministério? E qual é o modelo de vida desse ministério? Qual é o modelo de usos e costumes? Qual é o modelo de culto? Qual é o modelo de trabalho? Porque quando a gente abre, a gente tende a copiar algum lugar que a gente admira. Precisamos orar dizendo, Deus, qual é o modo de viver dessa criança? Qual é o modo de viver daqui? O que é que o Senhor está preparando para aqui? E nessas horas você vai ter que silenciar todas as vozes para ouvir Deus. Deus não pode se comunicar com quem segue muitas vozes. Periodicamente você tem que silenciar todo mundo, até os profetas. Ir para o joelho, para a oração em línguas, intimista com Deus e começar a orar. Dizer, Espírito Santo, fala ao meu coração. Ministre ao meu coração. O que é que o Senhor tem para essa casa? O que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor tem para o meu ministério? Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Meu irmão, quando tu tiver curiosidade para perguntar isso, Deus não vai lhe negar resposta. E fica tranquilo que Ele vai te fazer um monte de promessa e depois de 6 meses você vai descobrir que Ele ainda não cumpriu nenhuma delas. Porque essa é a hora que Ele te amadurece. O que é que eu faço, pastor, quando as promessas não cumprirem? Vai cumprir, calma. Aí primeiro Deus vai te amadurecer. Vai te tratar. Ele te mostra o pódio, te deixa sonhar com o pódio. Depois Ele te mostra como é que é o treinamento. Ele te leva no pódio primeiro, depois que Ele te leva para o campo de treinamento. Você fala, era aqui que preparava, né? O Senhor não falou isso. O Senhor só disse que eu ia chegar lá. O que é que eu faço nessa hora? Aí tem uma foto desse casal bonito aqui. Um momento que a gente estava zoando lá em casa e meus filhos pegaram o celular e fotografaram e eu apaixonei por essa foto. Acalma o interior do barco e a tempestade já não parecerá tão grande. Nessa hora você tem que acalmar seu coração. Os discípulos estão gritando, Jesus, a tempestade, a tempestade. Ele diz, sou eu, não temas. Ele não promete nada. Só diz, eu estou aqui. Agora é você que decide se acredita ou não. E naquele dia Ele não ordenou o vento, Ele não ordenou o mar, Ele não fez nada como fez da outra vez. A Bíblia diz que Ele apenas entrou no barco. E por Ele estar no barco, a tempestade cessou. Quando você acalma o interior do barco, a tempestade acalma sozinha. Os maiores conflitos que a gente enfrenta dentro do nosso próprio coração. Os maiores problemas que a gente diz ter, na verdade, não estão fora, eles estão dentro de nós. Quando a gente acalma e aquieta aqui, você descobre que a maioria dos problemas nem existiam. Foi a nossa própria mente criando.
Vamos falar um pouquinho de intencionalidade, já 9 horas ali, eu vou me apressar. Essa palavra, que é um palavrão muito bom. É preciso ter intencionalidade para se desenvolver no ministério. Ninguém se torna um bom obreiro por acidente. Acordei hoje e descobri que eu era um bom obreiro. Não funciona assim. Acordei hoje aqui, pastor, e do nada eu hoje sou um pregador melhor. Não funciona assim. Se você não tiver intenção real de servir com liberalidade, de servir melhor, de ser alguém que vai fazer a diferença, teu serviço não vai melhorar. Você vai permanecer um obreiro medíocre na casa de Deus. Se você não tiver intenção real quando estiver na porta, distribuindo envelope, na oferta, na água, onde for dizer, hoje eu vou fazer a diferença, eu vou colocar meu coração nisso, você vai continuar na mediocridade. Sem intencionalidade não há mudança. Por isso a primeira mudança tem que acontecer na mente. É só a porta. É ali que o visitante é bem recebido e já entra com o coração aberto para a palavra. Tem 2 lugares aqui que eu falo que são importantíssimos para a salvação. É quem está com o microfone na mão e quem está na porta. Porque se ele for bem recebido lá, ele já entra com o coração aberto para receber o que está fluindo aqui. Se você distribui o envelope da oferta com um sorriso no rosto, um coração aberto, as pessoas terão prazer de ofertar. Ele ia até colocar aquela nota de R$2 rasgada, mas você entregou o envelope com tanta alegria e disse, muito obrigado por ofertar, Deus te abençoe. Ele diz, eu não posso gastar R$2 com isso não, vai pegar mal. Porque o teu coração distribui um envelope diferente. Mas a gente pega o envelope, pega a ceia parecendo que chupou um limão. É o corpo de Cristo. É o sangue de Cristo. É a oferta que alguém vai semear na igreja que você congrega. Precisa ter intencionalidade de ser um obreiro melhor. Precisa ter a intenção no coração ou você nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma coisa, levando as mesmas reclamações, as mesmas cobranças, chegando atrasado na tua escala, fazendo tudo pela metade, porque a verdade é que não é que as coisas não deixaram você chegar a tempo, é porque você não tem a intenção de melhorar. Se você tiver a real intenção de melhorar, você melhora. Então não é, pastor, foi correria, não, meu irmão, é prioridade. A gente atrasa no que não é prioridade para a gente. Quando algo não é prioridade, eu deixo o último plano. Eu coloco um monte de coisa na frente. Eu chego em casa, vou assistir televisão, descanso, deixo para tomar banho 7 da noite, chego aqui 7h40, por quê? Porque não é prioridade para você. Não há intencionalidade de melhorar. Então não para de pôr desculpas em coisas que você não tem a intenção de mudar. Nosso serviço melhora. O que é mediocridade? É alguém médio. Não é o pior, mas também não é o melhor. Tem gente que se satisfaz com o lugar da mediocridade. Eu não sou ruim. Posso não ser bom, mas também não sou ruim. É o médio, medíocre. Satisfaz em estar ali na zona de conforto. Mesmo aquelas competições de culinária, sempre tem alguém que diz assim, eu não quero ser nem o melhor nem o pior. Prefiro estar na média, porque assim eu chego no final despercebido. E normalmente esses acabam indo embora muito antes da final chegar. Porque os mais ruins vão sendo eliminados e chega uma hora que ele é o mais ruim. Ele foi sendo médio e não percebeu que a fila de baixo estava encurtando. E chega um dia que ele é o mais ruim. Porque ele ficou, enquanto outros continuaram piorando, outros continuaram melhorando, ele ficou no mesmo lugar, e a fila andou, e ele foi ficando no mesmo lugar. Chegou um momento que ele era o último, não era mais o médio. Então a gente precisa acordar, tem que ter intencionalidade. Se a gente não serve com amor, se a gente faz tudo pela metade, se a gente não muda nunca, a gente tem que parar de dar desculpa para essas coisas. Sejamos intencional, sirva mesmo quando você não tiver com vontade. Nenhum de nós chegou ao nosso máximo ainda, irmãos, nenhum de nós chegou no nosso melhor ainda. Todos nós conseguimos melhorar em todas as áreas. E se você congregar aqui ou estudar aqui com a gente, nós estaremos aqui para poder te instigar a isso e dizer sempre, dá para melhorar. Dá para melhorar. Porque é isso que a gente faz consigo mesmo.
Eu sento todas as segundas-feiras, quando eu prego no domingo, eu sento na segunda, e hoje eu fiz isso ontem, fiz isso hoje de novo, sento para assistir minha mensagem, minha esposa fica zoando, eita, que esse gosta de se ouvir. Eu falo, eu estou aqui corrigindo, aí hoje eu chamei ela e falei, essa mensagem ficou boa. Aí ela começou a falar e parou no meio. Falei, ficou até muda. Porque eu me cobro muito. Porque eu sei que eu não estou dando ainda o meu melhor. Nenhum de nós estamos. A gente consegue mais. Se houver intencionalidade, a gente consegue mais. A gente avança mais. Então sirva não pelo que o seu coração está sentindo, sirva por honra, porque a honra que a gente semeia agora, ela vai tornar em bênção tudo o que nós iremos colher lá na frente. Vai gerar colheita de bênçãos para nós. Dias atrás eu fiz um repost de um trecho do pastor apóstolo Luiz Hermínio, dizendo: a obediência me leva a abandonar o que é proibido, mas a honra me faz renunciar até o que é permitido. Que já não tem a ver com desobedecer, obedecer tem a ver com honrar. E quem honra não quer desagradar, mesmo com coisas permitidas. Porque é honra. Amém? Mire no alvo certo, para não errar o seu destino. Eu tenho acho que só mais 2 slides aqui e a gente finaliza. 2 ou 3 ali. Mire no alvo certo e não haverá erro no seu destino. Chegar a destinos que você não queria para si é tão ruim quanto ficar parado. Tem coisa pior do que você chegar no destino que você não queria. Mirou no alvo errado, investiu na coisa errada, lá na frente você chega no destino que não era o que você queria. Você precisa ser intencional em suas buscas e semeaduras para não acabar tendo colheita que você não sonhou para o seu ministério. Gente que está começando agora com a gente. Precisamos ser muito intencionais no que a gente está plantando agora, ou no futuro a gente cresce e começa a colher uma igreja que não era a que foi sonhada. Você fala, meu Deus, como é que eu parei aqui? Mas porque a gente lá atrás começou a mirar em um monte de coisa para poder crescer mais rápido, encurtar o caminho. E aí você mira num caminho que não é o que você quer e chega num destino que não é o que você quer. E se quiser voltar para outro destino, tem que recuar do zero e começar de novo. Então mira no alvo certo para você não acabar no destino errado. É aqui que seus relacionamentos vão entrar em ação. Você precisa filtrar bem quem são seus conselheiros nessa hora. Filtrar bem quem fala ao teu coração nessa hora, porque do contrário, a depender de quem você deixa falar ao seu coração, você vai ser influenciado a destinos que você não quer ir. E você só vai perceber quando tiver já chegado. Então essa hora a gente tem que filtrar bem quem são os nossos conselheiros. Aprenda a ser mais criterioso nos seus relacionamentos a cada nova fase da sua vida. John Maxwell, maior autoridade de liderança hoje no mundo, de quem eu falei nesse instante, autor de mais de 60 livros de liderança. Indico para todo mundo que está pastoreando Regras de Ouro da Liderança. Dos 60, estou falando de um. Regra de Ouro da Liderança, que é uma leitura obrigatória para todo pastor. E para você que trabalha como líder e liderado, eu indico dele Líder 360. Líder 360 Grau, que te ensina a liderar para todos os ângulos, no âmbito que você lidera, no âmbito que você é liderado. São 2 livros que eu indico no meio desses 60. Na dúvida, te indico a ler os 60 dele. E ele diz, um grande sonho no coração de quem se cerca de gente ruim não passa de um pesadelo. Um grande sonho no coração de alguém que não seleciona os seus influenciadores não passará de um pesadelo, porque você está sonhando, mas você não chega em lugar nenhum, porque você não seleciona seus conselheiros, e com isso você começa a caminhar caminhos para destinos a quais você não quer ir. Então ore para que Deus te cerque de pessoas leais. Primeiro ponto, lealdade. Segundo, habilidade. Leais e habilidosos. Se um escalador escolher apenas pessoas habilidosas e não leais, ele pode ter alguém que dá a ele uma corda com um nó mal feito para que ele morra na montanha. Ele precisa ter o coração do seu amarrador antes de ter a habilidade dele, ou ele vai morrer no caminho e o jornal vai dizer que foi acidente.
Então se cerque e ore de pessoas para que sejam leais e habilidosos, que vão sonhar com você e trabalhar junto com você para o crescimento da obra de Deus na tua vida. E aqui a gente chega na última chave para a gente finalizar. Porque em tudo isso que a gente falou, a oração é a chave que vai te levar para o seu final. É a oração que vai filtrar os seus relacionamentos. É a oração que vai te dar a visão de ver o que você não pode ver com os olhos normais. Tem muita coisa que você não vai enxergar normalmente. E a oração vai abrir sua visão para isso. Após apresentar uma deficiência de trabalhadores na seara de Deus em Mateus 9, 37 e 38, Jesus ensinou dizendo: rogai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros. Então é nosso papel quanto liderança. Aqui na igreja, eu e minha esposa estamos trabalhando aqui com primeiros, evangelistas, Yuri e Isabela, são os nossos segundos, nossa equipe de obreiros que está aqui também. Nossa oração é por ceifeiros. Para que Deus envie sempre ceifeiros, trabalhadores leais e habilidosos. Envie mão de obra. Os consumidores vêm naturalmente. Você não precisa orar pelos consumidores de bênção, eles chegam. A gente ora pelos trabalhadores, pelos produtores de bênção. Quando tiver muita gente produzindo bênção, os consumidores de bênção, eles fazem parte do pacote, eles chegam também. Mas o Senhor te ensinou a orar pelos trabalhadores, pelos produtores de bênção. Deus, me cerque de evangelistas que ganhem almas, me cerque de avivalistas que tragam avivamento e fogo para casa, me cerque, Deus, de obreiros leais que trabalhem na administração, me cerque de pessoas, Deus, leais que trabalhem em todas as áreas da igreja. Você ora pela mão de obra, pelos produtores de bênção. E aí, quando todos estiverem produzindo bênção, os consumidores de bênção vêm também. Faz parte. Eles chegam para ser abençoados e são eles que compõem a nave da igreja. E chega muitos deles, a igreja se enche de consumidores de bênção. E aí a gente cai naquela história que o John Maxwell fala do 20-80, né? 20 trabalha para alimentar 80. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, só um menino que traz comida, é 12 que distribui para quase 50.000 comer. É natural, esse é ministério. Um traz a comida e oferta o que tem, 12 trabalha para distribuir para todo mundo, e você tem uns 30, 40.000 sentados bem tranquilos, só esperando para chegar o pão. Se você não gosta deles, você não está pronto para ter igreja. Faz parte, eles precisam vir, são eles que enchem a nave e que a gente olha e diz: uau, a igreja estava cheia hoje. Mas a gente prepara os trabalhadores que vão servir. Jesus não serviu a multidão, foi os discípulos. Jesus apenas orou. Ele disse aos discípulos: fazei-os assentar. E os discípulos fizeram. Procure comidas, os discípulos procuraram. Jesus ora, entrega os pães a eles, agora entrega para o povo. E a multiplicação vai acontecendo na mão dos discípulos. Jesus só abençoa e administra a equipe que trabalha. Que é isso, pastor? Trabalho apostólico, liderando líderes, para que líderes liderem a igreja. Quando a gente passa a pensar apostolicamente, o cansaço do pastoreio diminui. Todas as pendências que você tem no seu ministério, no seu departamento, na sua igreja, serão resolvidas quando você entender que quem cuida da seara é o dono dela. É Ele que contrata trabalhadores, é Ele quem capacita trabalhadores, é Ele quem recompensa trabalhadores. Então, se o departamento que você está liderando não está crescendo, comece a orar e jejuar por ele. Se você cuida do grupo de mulheres, de homens, de crianças, de jovens, não está fluindo da forma como você queria, da equipe de louvor, ore por isso, jejue pela equipe, jejue pelo departamento. Se você cuida da igreja como estamos aqui cuidando, precisamos orar e jejuar por isso, porque a oração é quem trará as respostas necessárias. Nenhum dos esforços e táticas e estratégias que nós apresentamos aqui hoje serve de absolutamente nada se você não viver uma vida de oração. Nada do que apresentamos aqui serve para nada se você não tiver uma oração, uma vida de oração. A oração, ela não vai anular os seus esforços, mas é a oração que vai garantir que todas as suas semeaduras vão crescer e frutificar. A oração não anula o plantio, a oração não anula o seu trabalho de regar, mas é a oração que vai fazer Deus dar o crescimento.
Então nós plantamos, nós regamos, mas é Deus que dá o crescimento. Por isso precisamos pedir a Ele que mande as chuvas sobre as sementes que estamos plantando, porque isso só Ele faz. Não dá para trabalhar sem oração. A oração é o fogo que faz com que o sacrifício seja queimado e entregue para Deus. Não adianta colocar sacrifício no altar se não tiver fogo para queimá-lo, e não adianta ter fogo se não tiver sacrifício. A oração vai queimar e levar a fumaça do nosso sacrifício até o altar de Deus. Então os nossos esforços são validados por uma vida de oração. Eu vou te convidar agora, para a gente finalizar, você pegar todos os seus sonhos. Eu quero já agradecer a todos que vieram aqui hoje. Obreiros, pastores, líderes, obrigado pela tua vinda. Da casa de fora. Pegue todos os teus projetos aí que estão no teu coração, que está guardado dentro de você, coisas que não estão dando certo. Profeticamente, pega eles aí na tua mão. Fica de pé, se você quiser, fica mais à vontade. Você consegue fazer isso profeticamente, pegar teus sonhos e dizer: Deus, estou colocando aqui na minha mão agora. Levanta teu coração e diga: Deus, acende um fogo. Jeremias diz que o fogo de Deus acende dentro do peito. Então leva esse sonho até o teu coração agora e diga: Deus, acende uma chama aqui, que vai queimar, que vai validar a unção que eu carrego. Acende, Deus, uma unção de colheita para todas as minhas semeaduras. Acende, Deus, uma unção de crescimento para tudo que eu estou sonhando, plantando na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. As ferramentas que eu te dei aqui hoje servem para o teu ministério, servem para a tua empresa. São regras de administração. Coloca tudo no altar de Deus. Espírito Santo, sonda agora. Aonde há sonhos, aonde há projetos, Deus, aonde há corações queimando, por favor, Espírito Santo, toca agora. Ouve a oração que silenciosamente seus filhos estão fazendo agora, colocando no teu altar. Acende um fogo em nosso peito agora, Jesus, e faça queimar esses sacrifícios. Que a fumaça chegue ao trono, Deus. Que ao sair daqui a gente nunca mais seja igual. Que ao sair daqui, Deus, a gente seja diferente. A nossa mente pense diferente. Que ao sair daqui, Deus, a nossa mente já não seja mais a mesma, mas a gente esteja pronto para crescer. A gente esteja pronto para avançar, Deus. É uma mudança de mentalidade, Pai. O que nós ministramos aqui hoje não é para mudar coisas do lado de fora, não antes, ó Deus, de mudar dentro de nós. Precisamos, como obreiros, pensar diferente, queimar diferente. Precisamos, como obreiros, Pai, agir diferentes. Faça com que a nossa mente seja mudada agora e que as colheitas, os resultados comecem a chegar, Pai. Que o nosso coração seja ministrado pelo Senhor agora. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do altar e pedimos: manda a chuva necessária, que não apaga o teu fogo, mas que produz o crescimento das sementes que temos plantado. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.